70% das empresas, dos pequenos negócios no nosso país, eles quebram por falta de gestão e planejamento. Quantas vezes você não já pensou em deixar seu emprego CLT para tentar fazer algo que é a sua paixão? Às vezes essa vontade bate, depois ela vai embora. É como um ditado, a vontade é uma coisa que dá e passa. Hoje eu constato que a necessidade ela é muito mais forte do que o desejo. Talvez você só não fez o que você se propõe a fazer na sua vida porque você não sentiu o desejo forte de fazer. Quantas vezes você não já pensou em largar seu emprego para tentar fazer algo que você verdadeiramente pensa em fazer, que é a sua paixão? A maioria das pessoas em todo o mundo, elas trabalham não no que elas sentem realmente paixão fazer, mas sim por necessidade. Talvez você só não fez o que você se propunha fazer na sua vida porque você só sentiu o desejo de fazer e nunca teve a necessidade, porque a necessidade nunca bateu na sua porta. A cada dia que passa, mais notícias sobre crises financeiras, empresas fechando, negócios quebrando, o desemprego em alta, ela é uma coisa que está recorrentemente acontecendo nos noticiários. Só nas primeiras 2 semanas de 2024, Big Techs acumularam milhares de demissões em todo o mundo. Mas diante de todos esses cenários que eu te apresentei agora, pode ser que a necessidade esteja batendo a sua porta. E ela já bateu a porta de muitos, milhares de brasileiros. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas estão se vendo diante de um cenário que elas não estão sabendo como lidar com a situação, que é a perda do emprego e da carteira assinada. Do salário mensal, todo mês, ter aquele dinheiro para pagar as contas e a gente sabe, o mês passa muito rápido, logo vem os boletos. Os boletos, é como se diz, o boleto sempre vence. Ou seja, você precisa pagar as contas mensais do mês e você se vê num cenário sem saber o que você fazer. Este pode ser o seu caso. Se ainda não for, você ainda tem tempo de não deixar a necessidade bater a sua porta e já começar a agir. Fique aqui comigo que eu vou dar dicas preciosas de como você poderá fazer isso e como que você poderá já se antever dessa situação diante de todas as mudanças no cenário econômico. As mudanças, muitas das vezes, elas têm sempre os dois lados. Ela tem um lado positivo e um lado negativo. E as oportunidades, elas sempre existem. Basta a gente saber olhar. Quando não há dinheiro entrando, a situação ela exige uma ação imediata. Por isso o empreendedorismo, por necessidade, ele é uma pressão que a pessoa enfrenta e ela tem a necessidade de agir. Não há garantia, ou seja, nada nessa vida é 100% garantido, mas você tem planejamento e você trabalha com probabilidades em números. Isso porque, frequentemente, a prioridade é garantir o próprio sustento da família, ou seja, não há uma estrutura empresarial planejada desde o início quando você empreende por necessidade, porque você está no desespero, você está na pressa de fazer aquilo ali acontecer e dar resultado para você poder conseguir ter o seu próprio sustento. No entanto, existem casos de sucesso de grandes empresas que começaram dessa forma por necessidade. É aqui que está o grande problema que faz a maioria dos pequenos negócios falirem. Mais de 70% das empresas quebram com menos de 7 anos em nosso país. Falta de planejamento para começar. Eu digo para começar, porque durante a jornada você vai refazendo o planejamento. O plano de negócios é adequando à realidade do seu mercado. O problema não está em empreender por necessidade, mas sim seus pensamentos estão alinhados em fazer a coisa acontecer. Você percebe que hoje a gente tem muitas ferramentas, a gente tem plataformas que você pode começar de forma gratuita. Nunca tanto na nossa humanidade a gente experienciou tantos leques de oportunidades para poder se começar a investir em algo. A informação ela nunca foi tão acessível como há 100 anos atrás, e ainda assim a gente se vê diante de um cenário onde mais de 70% das empresas, dos pequenos negócios no nosso país, eles quebram por falta de gestão e planejamento. Na verdade, o problema não está em empreender por necessidade, o problema está na mentalidade. Se você não está com a sua mentalidade alinhada para fazer aquele negócio crescer, esse vai ser o resultado, você vai ser mais uma estatística. Então, por que tantos negócios são criados em nosso país e por que eles quebram? Essa é a pergunta que a maioria das pessoas se fazem. Mas, na verdade, é a mentalidade. Se você não tiver a mentalidade de construir algo, de ser um realizador, uma pessoa que entende que não é o dinheiro, e sim a situação mental que vai te levar a empreender de verdade e você ganhar dinheiro com isso, você vai sair sempre perdendo. Se você tem um emprego, isto não te impede de começar. Há alternativas de renda extra que você pode começar nas suas horas vagas.
Tire aquele tempo que você fica assistindo séries, diminui a quantidade de tempo que você está gastando com certas coisas que não têm tanta importância, porque eu também já fui assim, eu também perdia tempo com coisas que não tinham importância e no final das contas só me fazia perder tempo. Quando eu olho para trás e vejo quanto de realização poderia ter feito há mais tempo, entendendo quanto tempo é precioso, eu vejo da necessidade, as pessoas que sempre saem na frente, elas sempre estão olhando com uma visão de longo alcance. Eu digo que a visão de longo alcance é essa, a gente não esperar que a tempestade aconteça, é a gente olhar para o céu, olhar e ver, tá vindo uma tempestade, já vou me precaver e vou me preparar. Então, se você ainda tem um emprego, se você é CLT, aproveite enquanto é tempo, enquanto você tem, digamos, uma folga para você pensar no que fazer para aumentar a sua renda. E nessa caminhada, nesse rolê, você pode até se dar muito bem, ganhando até muito mais do que você ganhava antes. Eu não estou dizendo, não estou indo contra a CLT ter uma carteira assinada, muito pelo contrário. Eu já trabalhei de CLT e agradeço muito pelas oportunidades que eu tive. Eu estou dizendo que para você ter um planejamento, para você pensar nas oportunidades e nos leques de oportunidades que você pode ter, para amanhã, caso você precise, você já está preparado. Você gosta de mexer com site, blog, entende um pouco de programação, já pensou em fazer site para outras pessoas? Tem um mercado aí que precisa muito de profissionais dessa área. Tem um profissional cobrando até R$3.000 por um único site. Você gosta de mexer com comida? Você faz doce para fora? Você pensa em vender doces como uma renda extra? Dependendo da forma como você faz, pode dar muito certo. Eu tenho um manual explicativo de como você pode dar os primeiros passos fazendo uma renda extra no nicho de doces fitness, doces saudáveis para a dieta. Um mercado forte, sem sazonalidade, quero dizer, vende os 12 meses do ano e movimenta todos os anos bilhões em nosso país. Este manual explicativo você vai aprender dicas de doce fitness com ingredientes de baixo custo, orientações estimativas de quantidades a serem produzidas e preços, como você vai divulgar o seu negócio. Tem dicas muito importantes e diferenciais que vai fazer você fazer a diferença. Como formalizar o seu negócio. Eu mesma tive o cuidado de colocar as informações que efetivamente pode ajudar você que quer começar uma renda extra, mas não sabe como começar. E o melhor, com o preço que cabe no seu bolso. Se tudo isso fizer sentido para você, o link vai estar logo na descrição desse vídeo. As oportunidades estão aí. O que falta é você transformar sua mente e entender que tudo começa de um pensamento.